Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo, aqui do aulalivre.net. Hoje é a nossa aula inicial do bloco de ligações químicas. Para começar, é importante a gente salientar por que os átomos se ligam. Não adianta a gente ficar descrevendo as ligações sem entender o motivo pelo qual eles se ligam. Todos os átomos se ligam com um único objetivo: atingir a estabilidade eletrônica. Essa estabilidade eletrônica é conferida de que maneira? Bom, dentre N possibilidades, existe a famosa regra do octeto, que significam os 8 elétrons na última camada de valência. De acordo com o número do grupo que o elemento químico mora na tabela periódica, para os elementos representativos, a gente tem o número de elétrons da sua última camada. Por exemplo, lá os metais alcalinos, como Lenine já havia comentado numa outra aula de tabela periódica, eles têm um elétron na última camada. Já os halogênios, do grupo 17, a gente desconsidera a dezena e só pensa na unidade, portanto, 7 elétrons na última camada. E a gente sempre pensa na tendência natural, né? Às vezes, para quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, resumindo, características de metais, é mais fácil doar elétrons, ao passo que quem tem 5, 6 e 7, os não metais, normalmente, é mais fácil receber elétrons. Por isso, existe uma conjugação perfeita entre esses elementos químicos. Em geral, quando a gente liga metais com não metais, a gente tem ligações iônicas. Quando liga-se metais entre si, a ligação metálica. E quando a gente liga não metais entre si, a ligação covalente. O nosso objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre a ligação iônica. Como é que funciona? Primeiro, ocorre geralmente entre metais e não metais. É o casal perfeito. A gente analisa a eletronegatividade de ambos participantes da ligação. Em geral, quando essa diferença é maior do que 1,7, a gente caracteriza a estrutura como sendo um composto iônico. Quando essa diferença for menor, a gente caracteriza como covalente. Basicamente, a gente tem algumas possibilidades. Se eu combinar de âmbito geral, né? Se eu combinar metais de grupo 1 com calcogênios, a gente forma um tipo de estrutura, um tipo de combinação, um tipo de ligação iônica, pois, se tu for observar direitinho, um metal alcalino, grupo 1, tem um elétron para doar. Já um calcogênio, grupo 16, precisa receber 2. Se eu for pensar num alcalino terroso, eles se ligariam perfeitamente com um calcogênio, pois um alcalino terroso, grupo 2, tem 2 elétrons para doar, ao passo que um calcogênio precisa receber 2. E um outro casal perfeito seria um metal alcalino, de grupo 1, com um halogênio do grupo 17. Isso significa um tem um elétron para doar e o halogênio tem um elétron para receber, formando um casal perfeito, um átomo de metal e um de não metal. Essas ligações iônicas podem ser feitas de N formas. Não se esqueça que esses metais, basicamente, são eletropositivos. O que isso significa? Que eles têm tendência a perder elétrons, têm tendência a se oxidar. Isso significa que eles viram cátions, ou seja, espécies em desequilíbrio de cargas. O que é um cátion? Cátion é uma espécie química que perdeu elétrons, transferiu elétrons. Em geral, eles ficam positivos, né? Ali a gente tem uma representação do alumínio, quando perde 3 elétrons para se estabilizar, fica alumínio mais 3. Também, os não metais ou ametais, eles são eletronegativos. O que isso significa? Que eles têm uma tendência de se reduzir, uma tendência de ganhar elétrons, de puxar os elétrons em direção ao seu próprio núcleo. Eles ganham elétrons, tornam-se negativos. Aqui no caso do enxofre, por exemplo, ganha 2 elétrons e vira o ânion sulfeto, S-2. As fórmulas iônicas a gente pode representar cada um dos elementos com o seu número de elétrons e lembrando que xizinho e bolinha não representam de fato os elétrons, o elétron é uma partícula, mas que para a gente ilustrar, para ficar mais fácil de compreender, a gente escreve um xizinho e as bolinhas correspondentes. Observe que se o alumínio, que mora no grupo 13 da tabela periódica, portanto possui 3 elétrons na última camada para doar, ele faz as ligações, as transferências com relação ao oxigênio, para eu formar a estrutura do trióxido de alumínio, ou da alumina, da bauxita, que é o nome dessa estrutura, dessa substância composta.
Para interpretar, para que eu possa neutralizar adequadamente, a gente tem cada alumínio podendo transferir, doar 3 elétrons, ao passo que cada oxigênio, morando no grupo 16, tem 6 elétrons na última camada e para completar a sua estrutura eletrônica, precisa ganhar 2. Então, a gente transfere, vai ficando a transferência do alumínio, que perde 3, e o oxigênio, que ganha 2. Ao invés de ficar fazendo esta transferência, a gente pode interpretar rapidamente através de uma regrinha prática, que é a chamada regrinha da tesoura. Por exemplo, observe, por gentileza, o alumínio é um camarada que mora lá no grupo 13 da tabela periódica. Por isso, em tendo 3 elétrons na última camada, para se estabilizar, perde 3. Ao perder 3, adquire uma carga mais 3. Já o oxigênio, ele é um calcogênio do grupo 16 da tabela periódica. O que isso significa? Que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Quantos ele precisaria ganhar para ficar feliz, para ficar com 8? 2, portanto, ânion de carga menos 2. A regrinha da tesoura é uma regrinha prática, ao invés de fazer aquela transferência. E diz assim: as cargas se entrecruzam e transformam-se nos seus índices. É claro que sem o acompanhamento do sinal. E por isso a estrutura fica com a fórmula Al2O3. Esta é a estrutura do óxido de alumínio ou da bauxita, popularmente também chamado de alumina nas provas de química. Esta representação é importante, é fácil de fazer e ela nutre várias relações entre os tipos de ligações possíveis. Por exemplo, se eu combinasse o sódio, elemento químico lá do grupo 1, um elétron para doar, a carga dele seria mais 1. Com o cloreto, elemento halogênio do grupo 17, 7 elétrons na última camada e a carga menos 1. Qual seria a fórmula dessa estrutura? Pela mesma regrinha da tesoura. Aqui é claro, as cargas se completam, representam um casal perfeito, ficaria o famoso NaCl, que é o nosso famoso cloreto de sódio. Essas características representam uma regra prática para eu poder inferir, ter uma ideia de como se formula a estrutura dos compostos iônicos. Com relação às características, isso é fundamental, é uma questão de prova bem frequente. Eles são sólidos na temperatura ambiente, essa é uma ligação bastante forte. São duros e quebradiços, possuem altos pontos de fusão e ebulição. Ponto de fusão, aquela temperatura para trocar o estado físico de sólido para líquido. Ponto de ebulição, a temperatura adequada para trocar o estado líquido para o gasoso. Esta estrutura cúbica que aqui parece é a organização destas estruturas iônicas, chamada de retículo cristalino. Conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa. Aliás, se eu voltar um pouquinho, para fundi-los, altos pontos de fusão e ebulição. Formam retículos cristalinos, que são estas estruturas derivadas de um cubo. Esta é a forma cúbica mais simples que existe, na qual cada cantinho, lá na matemática, se chama de vértice. Aqui na química se chama de nó ou nódo. Cada cantinho, cada nó ou nódo desses, a gente ocupa por um cátion e por um ânion. Não se esqueça que essas ligações iônicas são forças coulombicas, em que a gente tem um auxílio da física para explicar as relações eletrostáticas que aqui existem. Essa ligação iônica é o resumo da nossa primeira aula aqui do aulalivre.net. Até a próxima, tchau!